Olá, seja bem-vindo a todos. Agradeço por estar conectado no meu canal. Peço que, por favor, acompanhe agora o raciocínio que eu tirei agora do livro A Prática do Seth Godin. Eu estou fazendo vários vídeos a respeito desse livro que de fato ele tocou muito no meu coração. E se você fez faculdade ou se você pensa em fazer faculdade, eu acredito que esse conselho aqui vai ser muito interessante para você. Olha só o que ele diz, é no 129, né? Credenciamento é um obstáculo. Olha a linha de raciocínio interessante que ele segue. Ele diz assim, ó, o complexo industrial educacional foi sendo estruturado em torno da ideia de que a capacidade de criação de trabalhos úteis está limitada àqueles que têm um certificado. Olha só que interessante, né? O que ele quis dizer aqui. A não ser que você tenha um canudo, ou seja, que você tenha feito uma faculdade, um doutorado, uma pós-graduação, a não ser que você tenha uma certificação, uma credencial, para provar que você está habilitado, o seu trabalho não tem valor. Você viu que interessante? Mas esse é um modo de pensar, como foi dito aqui, industrial. Olha só que interessante, né? Vamos parar para pensar. Muitas pessoas criticam, por exemplo, o Olavo de Carvalho. Eu acho interessante que as pessoas não atacam o argumento do Olavo de Carvalho. Olha que interessante. Eles usam um tipo de argumento que chama argumento ad hominem. O que é o ad hominem? É quando você ataca a pessoa, mas você não ataca o argumento. Por que uma pessoa ela usa o ad hominem? É porque, na verdade, ela não consegue rebater a ideia. Então, quando ela não consegue rebater a ideia, ela ataca a pessoa. Seja o físico da pessoa, a moralidade da pessoa, ela vai atacar de alguma forma o caráter daquela pessoa. E todas as pessoas que fazem críticas contra o Olavo de Carvalho atacam a pessoa do Olavo, mas não atacam os argumentos do Olavo de Carvalho. E por que eu acho isso interessante? Que uma das maiores críticas que o Olavo de Carvalho recebe é que ele não tem faculdade de filosofia. Grande coisa, como se isso importasse muito. Então vamos dizer assim, então Aristóteles, por exemplo, Platão ou Sócrates não tinham USP, então por isso a opinião deles não tem valor? Você vê que é meio contraditório, é como se só o simples fato de você ter um canudo na mão já torna a sua opinião mais importante. Ah não, ele não tem valor porque ele não tem uma faculdade. Você notou? Mas qualquer um que olha as obras do Olavo de Carvalho, os vídeos do Olavo de Carvalho, vê que ele é um escritor prolífico. Ele tem muita obra, tem muito conteúdo. Você pode passar a vida toda estudando ele. Mas nota, ele não tem a faculdade de filosofia. E as pessoas desmerecem ele por conta disso. E é o que está escrito aqui nesse parágrafo. Eu achei muito interessante, porque me lembrou disso. Eu lembro até uma época que eu queria começar a criar conteúdo e eu ficava pensando, nossa, eu queria começar a escrever. Nossa, acho que vou ter que fazer uma faculdade de letras, tudo. Não. De forma nenhuma. Por exemplo, eu entendo sim a importância, se a pessoa gostar, sinta-se livre. Eu, por conta de uma, tenho duas faculdades, mas o que eu quero dizer é que no frigir dos ovos, ou seja, na hora da criação do conteúdo, pouco importa. Tem muitos escritores que são bons escritores que nunca pisaram numa faculdade, mas é o hábito da escrita que deu para ele toda aquela noção de escrever. Outra coisa que eu acho interessante, vamos parar para pensar. Quem que você preferia que administrasse sua empresa? O Flávio Augusto, que ficou ultramilionário gerindo suas próprias empresas, ou o professor de administração de empresas? Eu acho que a resposta é básica, né? O Flávio Augusto. Ele pode não ter a faculdade, ele pode não ter o canudo na mão, para assim dizer, mas o que ele tem? Tem conhecimento prático. Até naquele livro Pai Rico, Pai Pobre, que eu acho um livro maravilhoso, eu recomendo para você. Se você tem problema financeiro, se você não consegue administrar seus recursos, leia esse livro. Por favor, faça-se esse favor. E lá ele explica que o escritor, ele é como se ele tivesse dois pais, né? O pai rico e o pai pobre. O pai pobre era o pai dele, que era um professor normal, tinha o salarinho dele, é aquela coisa, não sobrava, mas também não faltava, não viviam na miséria, mas também não tinham luxo. E o pai de um amigo dele deu uma mentoria para ele. Esse era o pai rico. Só que esse pai rico dele, que era esse pai de um amigo dele que deu uma mentoria para ele, ele era muito rico, muito rico. Mas nota, quem trabalhava para esse pai rico eram pessoas de faculdade, eram pessoas ultra estudadas. E um dos ensinos que esse livro mostra para nós é isso aí. Você não precisa ser ultra estudado. O que você precisa fazer é ser uma pessoa de ação, fazer algo, criar algo que lhe dê retorno e depois pessoas com alta instrução vão trabalhar para você. Você viu? Então eu achei interessante esse parágrafo justamente por pegar nessa questão. Hoje o Brasil tem muito essa questão, a cultura do canudo, né? O canudo a qualquer jeito, né? Qualquer custo, né? Aí paramos para imaginar todas as pessoas fazer faculdade pensando que elas vão ficar ricas
ou que elas vão ter um padrão de vida tranquilo. Mas para pensar. Se a cada semestre a faculdade cospe 30, 40, 50 pessoas formadas numa área, como que o mercado de trabalho vai absorver tudo aquilo lá? E lembra-se de uma das primeiras regras da economia, que é o quê? Oferta e demanda. Se a cada semestre uma faculdade ela cospe 30, 40, 50 pessoas, por exemplo, especializada em engenharia, por exemplo, a cada mês estão entrando 30, 40, 50 pessoas, você está o quê? Com o mercado saturado de profissionais. O que acontece quando você tem muito mais profissionais do que vagas? O salário diminui. Oferta e demanda. Então nota que interessante. Então, nota, isso aqui não é uma crítica à faculdade, que eu falei para você, eu tenho 2 faculdades por conta de uma, não é isso aí, mas o ponto é, muitas pessoas, elas querem nos invalidar ou invalidar nossa opinião, porque às vezes nós não temos uma faculdade específica, e isso está errado. Uma coisa que eu achei interessante é que assim, houve uma distorção da palavra nerd, né? Os filmes americanos retratavam o nerd como aquele camarada que só gostava de super-herói. Eu sempre gostei, tá? De quadrinhos e tal, de mangá, tudo. Então sempre tem uma cultura pejorativa em torno do nerd. E hoje também, por outro lado, já se perdeu o significado. Hoje todo mundo diz que é nerd, né? Então já perdeu o sentido. Mas para mim, o nerd é aquele camarada, não é que ele gosta de quadrinho, não é esse o ponto. O nerd é aquele cara que ele gosta tanto de um assunto que ele se aprofunda. Ele mergulha. Por exemplo, eu vejo um camarada assim que poucos veem, mas eu imagino ele como nerd, que é o próprio Paulo Musi. Embora ele seja um camarada bodybuilder, só que ele é tão apaixonado por aquilo que ele estuda, que ele mergulha. Ele dá um salto, é deep dive, salto profundo mesmo. E ele entende muito de tudo que ele ensina. Outro camarada que eu acho muito interessante também, se entraria nessa lógica, seria o Wesley Delonagari. Acho que é esse mesmo sobrenome, o nome dele é bem complicado. Por quê? Ele é um camarada que ele mergulha muito profundamente no assunto dele. Mas vamos dizer que o Paulo Musi, por exemplo, o Wesley Delonagari não tivesse em faculdade, por exemplo. A bagagem, o ritmo que eles estudam, o quanto eles estudam, já validaria eles, por exemplo, com uma pessoa com um grande conhecimento. Tá? Até que o escritor ele faz um contraponto que eu achei interessante, eu quero colocar esse contraponto para vocês, mostrando que ele também não é aquela questão de ser contra a faculdade. Olha o que ele diz aqui, ó. Diversos lugares nos quais uma credencial é absolutamente necessária. Ou seja, ele também concorda que em muitos lugares tem que sim ter uma faculdade. Ele diz, ó, não quero ser operado do joelho por um cirurgião que aprendeu sua especialidade assistindo a vídeos no YouTube. Você viu? É verdade, né? Por exemplo, eu não queria dar minha casa para construir para um camarada que é a primeira construção dele, ou nunca estudou engenharia, ou não tem nem noção do serviço do mestre de obras, né? Eu não gostaria de ser operado por um neurocirurgião que viu aula no YouTube. Claro, tem muitas profissões altamente especializadas que sim, a pessoa precisa de uma faculdade. Mas o ponto é essas coisas do conhecimento, essas coisas que envolvem um apego, um achego à alma humana, essas coisas não precisam de faculdade. Que é até o ponto que ele entra agora. Ó. Mas não é preciso homologação para falar, resolver um problema interessante ou liderar. Ninguém necessita de um diploma para escrever um poema, liderar um grupo de pessoas ou assumir responsabilidades. Você viu que bonito? Eu achei muito interessante isso aqui, porque de fato, né? Que nem, por exemplo, eu não sou formado em comunicação e é uma coisa que eu gosto de fazer, é falar em público. Eu acredito, modéstia à parte, que eu tenho uma oratória até decente para uma pessoa que é entusiasta. Eu só estudo sobre o assunto. Eu nunca fiz uma faculdade, não tenho nada a respeito de comunicação, por assim dizer. E eu consigo me desenvolver bem. Assim como tem certeza, pode ser que aconteça com você. Às vezes, por exemplo, você não fez uma faculdade, por exemplo, de educação artística, mas você pode desenhar muito bem, ou você pode ter uma caligrafia muito bonita, ou você pode ter textos literários que tocam o coração da outra pessoa. Então isso que eu achei interessante, né? Então, essa visão que nós temos, né, que é uma visão industrial, que a não ser que a pessoa tenha um canudo, a opinião dela não tem valor, ela vai tolhendo diminuindo, né, aquele ímpeto nosso de criar, né? Nós achamos que nós precisamos estar prontos, preparados, perfeitos para criar, e não precisa. Na verdade, nós aprendemos ao longo do processo. Uma coisa que eu acho interessante, né? Para pensar, hoje existem N faculdades de artes plásticas, tem N faculdades. Mas qual aluno dessas faculdades de artes plásticas consegue esculpir, que nem era esculpido no passado, mármore, em que o pano que descia da estátua, que parecia um véu, era feito de pedra?
Você olha aquilo ali e você fica impressionado. Aquele artista ele não precisou de uma faculdade para ele fazer aquilo. Mas o que ele precisou? Muita prática. E é aqui que é o ponto. Muita prática. Então, se você quer começar a criar algo, começar a criar textos, quer começar a criar vídeos, se você quer começar a se comunicar com outros, não espera estar preparado, as estrelas estarem alinhadas. Não espera nada disso. Não espera alguém chancelar você, ou seja, alguém ir para você e falar, não, você está preparado. Não espera nada disso. Comece a criar. Foi o que eu fiz, por isso que eu comecei a criar esse canal aqui, lendo esse livro. Esse livro me tocou muito. Ficar muito na teoria. Mais um curso. É prática. E quanto mais eu praticar, melhor eu vou ficando. Eu lembro até hoje, se eu não me engano, foi o Neto. Peço perdão que eu não sou muito bom com futebol. Na verdade, detesto futebol. Peço perdão. Mas falaram pro Neto, acho que se não me engano foi o Neto, que era ter se tornado artilheiro, e perguntaram, nossa, né, que sortudo, né? Acabou de começar a jogar futebol e já é artilheiro, né? Qual foi a resposta dele? Eu falei, de fato, sou muito sortudo mesmo. E quanto mais eu treino, mais a minha sorte aumenta. Então você viu, às vezes as pessoas atribuem ao acaso o sucesso da outra, e não é. É esforço, é treinamento. O Ayrton Senna mesmo, ele era imbatível na corrida com água ou de chuva, por quê? Porque ele treinava justamente nesses dias, os dias que ele mais treinava. O Michael Phelps, ele treinava 7/7, ele treinava de segunda a segunda. Então não é estranho como uma pessoa que ela se dedica tanto à prática, ela se torne boa. Ela começa a se tornar boa, né? Tem até aquele conceito, né, que eu já expliquei em outro vídeo, mas eu gosto sempre de lembrar ele, né? Que é a prática deliberada, né? O que é a prática deliberada? É quando nós praticamos, ou seja, nós fazemos algo, mas sempre com o intuito de melhorar alguma coisa, tentar melhorar algo, né? Então, por exemplo, não é só o simples fato de gravar vídeo. O que eu posso melhorar hoje? Posso melhorar a luz, posso melhorar a posição, posso melhorar meus gestos, minhas expressões. O que eu posso melhorar? A imposição da minha voz ou o tratamento do vídeo. Alguma coisa sempre tem que melhorar. Isso é a prática deliberada, né? Então, quando nós colocamos em prática o que nós estamos estudando, o que nós estamos pesquisando, e nós fazemos essa prática deliberada, que é o quê? Começar a melhorar pouco a pouco, podemos ter certeza, nada vai nos segurar. Tem até uma frase que eu gosto muito que é o tempo e esforço. Tempo e esforço. Nada resiste ao tempo e ao esforço. Então, ou seja, se nós aplicarmos o esforço necessário pelo tempo correto, podemos ter certeza que todos nós seremos imbatíveis. Então, olha só, para não deixar, né, para não se esquecer, perdão, por favor, dá o like, ajuda o meu canal, é pequenininho, estou começando agora, ajuda um amigo que tá doente, se inscreva no meu canal, por gentileza, e por favor, comente aqui embaixo aqui. Eu também vou deixar um vídeo para você, para um outro vídeo meu, vou deixar aqui uma sugestão para um outro vídeo meu, por favor, me encontre lá. Agradeço a todos.